Assinatura textual. A assinatura textual. Quando você começa a estudar um pouco de gramática, estudar um pouco de maneiras de escrever, você descobre que a assinatura textual é a maneira que cada autor tem de imprimir a sua identidade ao texto. Cada maneira que o autor tem de mostrar para você que é ele que está escrevendo aquele texto. E eu quero te demonstrar isso de algumas maneiras. Primeiro eu quero ler um texto de um autor cristão. Geralmente evitamos o discipulado radical sendo seletivos. Escolhemos as áreas nas quais o compromisso nos convém e ficamos distantes daquelas nas quais o nosso envolvimento não nos custará muito. Porém, por ser Jesus o Senhor, não temos o direito de escolher quais áreas submeteremos à sua autoridade. E ao baixar a minha caneta pela última vez, aos 88 anos, me aventuro a enviar essa mensagem de despedida aos meus leitores. Se você gosta dos textos desse homem, talvez enquanto eu lia você já descobriu quem é. Só um autor cristão é um lorde com as palavras como esse autor aqui. Escolhe tão bem as palavras e no seu último livro escolheu falar sobre discipulado. Escreveu sobre tantas coisas. Para mim, na minha visão, não há um exegeta cultural assim como esse homem chamado John Stott. E todas as vezes que você abre um livro de John Stott, você sabe que foi ele que escreveu. Pela maneira que ele usa as palavras, pela maneira que ele enquadra os seus assuntos nas suas obras. Então você sabe que a assinatura textual dele é essa. Quero ler um texto para você de um outro autor, um autor não cristão. E sim, o pastor lê textos que não são só de crente, gente. E, inclusive, queria incentivar você a também ler alguns livros que não são só do nosso arraial cristão. Trata de saborear a vida. E fique sabendo que a pior filosofia é a das choramingas que se deitam à margem do rio para fim de lastimar o curso incessante das águas. O ofício delas é não parar nunca. Então se acomode à sua lei e tente aproveitá-la. Esse é um autor muito famoso. E talvez nós, na nossa geração, nós estamos acostumados a ver filmes que eles rompem a quarta parede. O que é romper a quarta parede? É quando a personagem do filme que você está assistindo sai do filme e começa a falar com você na sua casa. Esse autor já fazia isso nas suas obras, há muito tempo atrás. E quando você lê os livros dele, parece que ele está conversando com você. Esse trecho dessa obra é de um autor chamado Machado de Assis. É o trecho da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. E você sabe, quando você pega um texto de Machado de Assis, você sabe que foi Machado de Assis que escreveu. Pela maneira que ele lida com o público e principalmente por esse rompimento da quarta parede quando ele conversa com seu leitor. Tem um pastor do Rio Grande do Sul que também tem uma assinatura textual. Todos os textos que ele escreve, ele sempre coloca no final, nos laços do amor do crucificado. Você consegue saber os textos desse autor por causa da sua assinatura textual. Sempre vai ser ele, a não ser que surja um plágio aí, né? Não vou dizer quem é que escreve assim. Mas Jesus também tinha a sua assinatura textual. Quando você olha para o ministério de Jesus, você consegue perceber que Jesus tinha um método de ensinar as pessoas, que Jesus tinha uma maneira de explicar os seus assuntos para os seus discípulos e para a população a qual ele estava pregando. E Jesus, ele usava sempre as parábolas. Você vai perceber que todas as vezes que Jesus queria ensinar algo precioso e profundo a respeito do reino de Deus, ele fazia o uso dessa figura textual que são as parábolas. E o que elas são? Uma parábola nada mais é do que um conto ou uma pequena história que ela vai usar personagens reais ou estruturas reais, mas ela tem por finalidade nos ensinar um princípio filosófico, um princípio moral ou até mesmo um princípio religioso. Jesus, ele faz o uso das parábolas porque ele está cumprindo um mandamento, ele está cumprindo uma profecia a respeito do Messias que está escrito lá nos profetas do Antigo Testamento, dizendo que o Messias, ele ensinaria o povo através de parábolas. Jesus também expressa o porquê ele ensina com parábolas, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, quando ele ensina então dizendo que ele falava por parábolas, porque ele não queria que a população soubesse o que ele está falando.
Por isso que várias vezes ele conta uma parábola e depois ele tem que explicar aquela parábola aos discípulos. Jesus faz isso diversas vezes. E na maioria das falas de Jesus no Novo Testamento, você vai prestar atenção e vai perceber que ele está contando uma história. Por isso que nós vamos fazer uma série de exposições sobre as parábolas de Jesus. Vamos passear um pouco por elas aí nesses próximos meses, para que a gente possa descobrir o que Jesus estava ensinando àqueles homens. Quero te trazer alguns dados, talvez você goste desses números, para você anotar aí e depois você me questionar se eu anotei errado aqui e contei errado. Você vai encontrar cerca de 28 parábolas no Novo Testamento. Elas estão sempre nos evangelhos. E é interessante que só existe um evangelho que não contém uma parábola, que é o evangelho de João. Provavelmente João não escreve as parábolas de Jesus, porque ele tem o último evangelho a ser escrito. O evangelho de João ele é escrito quase 20, 30 anos depois do que os evangelhos sinóticos. Quando você está falando sobre parábolas, você vai descobrir, apesar dos evangelhos sinóticos serem muito parecidos, Mateus, Marcos e Lucas, que na verdade só 3 parábolas se repetem nesses 3 evangelhos. Mas uma parábola se repete em Marcos e Lucas somente, 4 parábolas se repetem em Mateus e Lucas. É interessante você saber que também os autores dos evangelhos escutaram, ou pelo menos registraram, parábolas diferentes. Somente eles registraram. Marcos tem uma parábola que somente Marcos registra. Mateus tem 6 parábolas que somente ele registra. Lucas tem 13 parábolas que somente ele registra. Aliás, esse evangelista é o que mais registra as parábolas de Jesus, as histórias que ele contou. E se você quiser ainda mais um número para você guardar, nós temos cerca de 360 versículos no Novo Testamento contando histórias e parábolas. Você que está tirando foto, fique tranquila. Vai estar nas mídias da igreja essa foto. O pastor trabalha para você, só prestar atenção no pastor aqui. Fica sossegado. Estou brincando, viu, gente? Visitante ainda, vou correr a pessoa da minha igreja aqui. Mas eu quero falar com você hoje sobre uma parábola de Jesus que está lá em Mateus capítulo 13. Então abra sua Bíblia. Mateus capítulo 13, verso 31 e o verso 32. A parábola do grão de mostarda. E contou-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Mateus capítulo 13, você vai ter as parábolas do reino de Deus. Você vai olhar aí na sua Bíblia, você vai ver no começo do capítulo Jesus contando a parábola do semeador, ensinando qual o propósito da igreja dentro do reino de Deus. O nosso propósito é proclamar o reino, é lançar as sementes do reino de Deus. Logo depois ele vai contar a parábola do joio, dizendo que certo agricultor, ele planta suas sementes, mas o seu inimigo vem à noite e lança o joio. Nesse mesmo capítulo 13, você vai ver Jesus explicando a parábola do joio, lembrando que sim, Satanás é esse inimigo que ele retrata lá, e que Satanás então lança o joio dentro do reino de Deus, dentro do trigo, para causar discórdia, para causar complicações. Você vai ver ainda nesse capítulo a parábola do fermento, dizendo que assim como o fermento leveda a massa, assim é o reino de Deus também. E temos também essa parábola, a parábola do grão de mostarda, que muitas vezes é aplicada de forma errada na vida da igreja. Muitos pastores e muitos pregadores usam essa parábola para falar a respeito da sua fé, dizendo que a nossa fé é pequena como um grão de mostarda, mas que ela pode fazer grandes coisas. Meu irmão, é uma linda aplicação. Você pode usar outros textos para fazer essa aplicação, não esse texto que nós acabamos de ler. Porque Jesus ele é muito claro no que ele está falando. Ele não está falando assim, porque a sua fé é semelhante a um grão de mostarda. Não, ele fala, o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. Então, todas as vezes que Jesus conta uma parábola, ela tem um assunto. E nesse caso aqui de Mateus capítulo 13, Jesus está falando a respeito do reino de Deus. E quando nós olhamos para Mateus capítulo 13, nós podemos guardar 3 verdades do reino de Deus. A primeira verdade é que o reino de Deus está em movimento, ele tem conexões e ele tem a sua extensão. Ele tem
ele está em movimento, ele tem as suas conexões e ele tem a sua extensão. Esses são os 3 pontos que eu quero falar com você nessa noite. E o primeiro ponto é falar a respeito do movimento do reino de Deus. Se você ler Mateus capítulo 30 e 31, como nós lemos, você vai perceber que Jesus fala do ciclo da semente. Ele demonstra uma semente que é pequena ainda, que ela é pega pelo agricultor, ela é plantada, ou seja, ela começa a germinar, ela cresce, ela frutifica, e ela fica tão grande que as aves vêm se apoiar sobre ela. O reino de Deus, ele é da mesma forma. Diversas maneiras ele pode ser apresentado, ao longo das gerações ele pode ser apresentado de uma outra maneira, mas ele é o reino de Deus. Eu conversei com o meu assessor para assuntos de semente aqui da igreja, que é o doutorando, futuro ministro da Fazenda aqui, o Josiano, né? E perguntei para ele por que isso, por que essa pequena semente cresce tanto? E ele falou, pastor, provavelmente por causa do DNA dela. Por isso que ela cresce tanto. Mas é interessante que enquanto ela é semente, ela é um grão de mostarda. Enquanto ela está ali frutificando, ela continua sendo mostarda. Germinando, enquanto ela está frutificando, ela é um grão de mostarda, ela é mostarda. Quando ela cresce, ela continua sendo mostarda. Nós vemos elas de maneira diferente, porém ela tem a sua essência, ela tem o seu DNA, e isso não muda. Ela sempre vai ser um grão de mostarda. Nos dias de Jesus já havia relatos, os judeus estudavam isso, por isso que Jesus, ele faz a citação do grão de mostarda, de plantas de mostarda, que chegaram a atingir até 5 metros de altura. Quando você lê os estudos rabínicos, você vai perceber isso. E é interessante porque parece ser alto, mas lembrando que ela é uma hortaliça e não uma árvore, é muito alto. Eu sei que existem árvores que vão chegar muito mais do que 5 metros de altura, mas para uma hortaliça, como o caso da mostarda, isso significa que ela é muito grande, os ramos dela desenvolvem demais. Jesus está então explicando para aqueles homens, dizendo, olha, o reino de Deus é assim, ele vai passar por transformações, você vai enxergar o reino de Deus de maneira diferente, você vai perceber o reino de Deus de forma diferente, porém, é o reino de Deus. Nós precisamos então entender isso da mesma forma que aqueles discípulos. O reino de Deus, ele passa por transformações, ele passa por mudanças, porém ele precisa guardar na sua essência que ele é reino de Deus. A nossa maneira de cultuar pode mudar, a nossa maneira de vestir pode mudar, a nossa maneira de estudar a palavra de Deus pode mudar, porém a essência não pode mudar, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade no mundo. As coisas estão mudando. Eu não tenho garantia para você que nós vamos continuar celebrando os nossos cultos dessa forma. Eu não sei. Pode ser que mude. Daqui um pouco nós vamos ter que ter templos ao céu aberto, porque não vai poder mais ter lugar fechado. De repente nós não vamos mais voltar a ter bancos na igreja. Vão ter que ser cadeiras, porque vai ter que ter o distanciamento social. Eu não sei. Tem uma igreja dos meus primos em Canoas, a Igreja Batista Filadélfia de Canoas, lá o pastor Gilberto está fazendo culto, drive-in. As pessoas vão de culto, porque eles têm um baita estacionamento, reúnem dentro dos carros e estão cultuando ao Senhor. Pode mudar a forma, pode mudar a maneira que nós estamos vendo, não pode mudar a essência. Você não vai plantar um grão de mostarda e nascer uma abóbora. Você não vai plantar o grão de mostarda e nascer uma soja, arroz. Não, vai nascer mostarda. E essa aplicação é tão simples para mim e para você, na geração que nós estamos vivendo. Porque às vezes nós somos saudosistas. Nós queremos fazer os cultos da nossa maneira, queremos conduzir a igreja da nossa maneira, eu quero ensinar os crentes a serem crentes da nossa maneira, e não ficamos atentos que a geração passou, mudou, está diferente. E nós precisamos sim enquadrar o evangelho dentro dessa geração. Nos anos 90, você que viveu na igreja nesse período, você teve os grandes movimentos evangelísticos, onde as pessoas se reuniam no domingo à tarde nas comunidades para ir distribuir panfleto nas casas à sua volta, onde grupos de jovens se reuniam para cantar ao Senhor, para fazer teatro e coreografia nas praças, para evangelizar as pessoas. Foi muito legal, foi bênção, pessoas foram alcançadas. Mas será que essas ferramentas hoje são profícuas?
Eu sou tentado a dizer a você que não. Sabe por quê? Caminha no calçadão de Pelotas. Pega cada panfleto que você vai receber ali no calçadão. Você vai sair com o seu bolso cheio de panfleto. Ah, pastor, o senhor está dizendo então que ninguém vai se converter quando eu der um panfleto? Não, meu irmão, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que para você que a gente pode mudar a maneira de expressar o Evangelho, a maneira de nós proclamarmos o Evangelho. Para você, meu irmão, pouca coisa muda, mas não sei se você prestou atenção nesses últimos 3 meses, que os pastores, assim como eu, precisaram aprender a pregar para você e a pregar para uma câmera também. A gente não está acostumado com isso. Eu não sou o Silvio Santos. Estou mais para o Faustão do que o Silvio Santos. Nós tivemos que reaprender. A forma pode mudar, a maneira de expressar pode mudar, a essência não. O reino de Deus, ele está em constante transformação. O reino de Deus, ele está em constante mudança, porém não na sua essência. Preste atenção nisso. O reino de Deus está em movimento. Jesus está aqui, está dizendo que o reino de Deus não é comparado propriamente a um grão de mostarda, estático, parado. Ele comparou ao grão de mostarda para que possamos entender que certas mudanças são necessárias. Nós vamos precisar mudar. A maneira de falar vai mudar. A maneira de você ler as Escrituras vai mudar. O Evangelho, porém, não. Segundo ponto que eu queria que você guardasse nessa noite são as conexões dentro do reino de Deus. Você prestou atenção? É um pequeno grão que se transforma numa grande árvore. O Evangelho é cheio disso, cheio de contradições. Ou você é branco, ou você é preto, ou você é pequeno, ou você é grande, ou você é fino, ou você é largo, ou você é cristão, ou você não é. Quando nós trabalhamos sobre maturidade na igreja, nós aprendemos, não existe meio maduro na fé. A Bíblia fala que ou você é maduro na fé, ou você é neófito. Ou você compreende o Evangelho e vive, ou você é um neófito na fé. Você não compreende a fé. Jesus aqui, quando ele expressa essa conexão, ele está lembrando os discípulos que das coisas pequenas, das pequenas conexões, surgirão grandes coisas. E olha como é lindo essa aplicação. Porque Jesus estava lembrando aqueles homens que o Evangelho sim iria começar na vida de 12 homens, como começou. Mas que o Evangelho iria alcançar as nações, como ele alcançou. O Evangelho não ficou preso na vida daqueles 12 homens. O Evangelho foi muito além. O Evangelho foi conectando-se ao longo das gerações até ser o que nós somos hoje, o grande cristianismo. Eu e você precisamos lembrar disso. Que o reino de Deus, a vida em unidade, ela provém dessas conexões, dessas estruturas, desse relacionamento. Não é os grandes pensadores que fazem as grandes mudanças, mas sim as grandes parcerias. Quando você começa a estudar as grandes histórias, as grandes mudanças, os grandes descobrimentos, as grandes invenções, normalmente elas são dadas a uma pessoa, porque essa pessoa estava à frente. Mas você descobre que por trás deles há um grupo de pessoas. Existem conexões. O pequeno grupo, ele já é reino de Deus. Assim como o grande grupo também é reino de Deus. E aí fica uma aplicação a nós, na nossa geração. É interessante porque as pessoas gostam das mega igrejas. Não é? Papo de pastor é sempre o número de membros que você tem. E é interessante porque isso gera um conflito nas pequenas igrejas. Quer dizer, se a igreja tem 10 membros, ela não é reino de Deus. Só a igreja com mais de 1000 membros, ela é reino de Deus. Uma igreja com 10 pessoas, ela não pode ser relevante na sociedade. Só se a igreja tiver 2000 membros, daí ela vai ser relevante na sociedade. Está equivocado isso. Porque é reino, é através das conexões, é o quanto você está conectado com as pessoas. Ande com pessoas que te levem até a presença de Deus. Jesus estava olhando para aqueles homens e dizendo, sim, eu escolhi vocês para fazerem coisas grandes. E olha que interessante o DRH de Jesus. Quantos escribas estão entre os 12? Quantos fariseus estão entre os 12? Quantos líderes estão entre os 12? Nenhum. Jesus não pegou os grandes para construir grandes coisas. Pegou homens pequenos para construir grandes coisas no reino.
E Jesus então estava ensinando aqueles homens que não era por causa deles, mas era através deles. Em nós é a mesma coisa, meu irmão. Da mesma maneira, Jesus continua escolhendo as pessoas e fazendo essas conexões no reino. Por isso que nós pregamos aqui, crendo que Deus vai avivar Pelotas, o Rio Grande do Sul, crendo que a nossa igreja pode sim alcançar as nações. Por quê? Porque nós somos a pequena igreja de Pelotas. Mas o nosso Deus é tão grande. Ele alcança corações onde eu e você não alcançamos. Ele nos leva a construir estruturas que nós não levamos. Por isso que quando nós falamos da conexão do reino de Deus, como o pequeno está ligado ao grande, nos nossos dias nós precisamos entender, não há evangelho para você caminhar sozinho. Não tem como você ser crente dentro da sua casa somente. Não tem como você ser igreja de Cristo ouvindo o pastor pregar pela internet. Você precisa entender, a sonhar as coisas grandes, mas começar pequeno. Começar com aquilo que é essencial. Quando você estuda a plantação e revitalização de igreja, o primeiro desafio que nós deixamos para os nossos plantadores e missionários: forme um grupo base. Invista 5, 6, 7 anos na vida de 10, 12, 20 pessoas. Não tente alcançar a cidade inteira de uma vez, mas gaste a sua vida investindo em poucas pessoas e você vai ver o impacto disso. E talvez você ainda não tenha a percepção e a noção dessa conexão. Eu quero te lembrar uma coisa muito simples. O pequeno grupo, ele já é um reino de Deus, assim como o coral que Jesus fala lá em Apocalipse. De toda língua, toda raça, toda nação, de todo povo. Começou lá em Israel, um movimento tão pequeno que atingiu as nações. Por isso, meu irmão, não tenha vergonha de ser pequeno. Não tenha vergonha do número de pessoas que você tem alcançado. Não tenha vergonha do tamanho do seu projeto no reino de Deus. Ele está ligado a uma videira que é gigante. Ele está ligado a um Senhor que tem um controle gigante do reino de Deus. E sim, Deus quer usar a sua vida. Movimento, conexão. E agora eu quero falar sobre extensão do reino de Deus. Porque Jesus, ele fecha um ciclo. A semente está na mão, ela é plantada, ela começa a germinar, ela cresce e as aves do céu se aninham sobre ela. Jesus está falando do reino de Deus, ele tem uma extensão. Ele vai além daquilo que eu e você conseguimos contemplar. E nós podemos aqui falar da extensão do reino de Deus sob duas óticas. Primeiro falando de pessoas e depois falando de tempo. E eu quero primeiro falar com pessoas. Meu irmão, não existe uma raça especial. Vários povos cristãos já tentaram fazer isso. Não esqueça que a Alemanha nazista de Hitler era cristã. Não esqueça que os judeus também se achavam a bolachinha mais recheada do pacote. Não esqueça que eu e você, gaúcho, também somos bairristas. O reino de Deus, ele não se resume a um grupo de pessoas. Os apóstolos não compreenderam isso. Você lembra quem é que atinou os apóstolos para a grandeza do reino? Um camarada chamado Paulo. Para os apóstolos estava legal. Ficaram em Jerusalém. Para os apóstolos estava legal. Imagina, primeira pregação, 3.000 pessoas se convertem. Baita avivamento, meu irmão. Plantaram a primeira, segunda, terceira, quarta igreja de Jerusalém. De boa. Mas é para ir além. Para alcançar pessoas. Alcançar vidas. Porque o projeto e o pacto de Deus não é com a nação de Israel. Nós não somos judaizantes. Tem muita igreja aí para fora que é. Nós não somos judaizantes. O plano de Deus, apesar dele ter escolhido uma nação, ele só escolheu Israel para nos demonstrar que é ele quem escolhe. Mas você não precisa virar judeu para entrar no reino de Deus, não. Deus alcança gaúchos. Deus, ele tem alcançado uruguaios. Deus tem alcançado paraguaios. Deus tem alcançado brasileiros. Deus tem alcançado pessoas no Oriente Médio. Deus tem alcançado pessoas de toda tribo, toda língua, de toda nação, de toda raça, de toda etnia, de todo lugar. Por isso que pode ser o menor povo. Faz parte de uma grande nação. O reino de Deus, ele tem essa extensão.
E eu e você precisamos compreender isso. Sabe por quê? Nós queremos que Deus alcance só da nossa família, só os que são próximos a nós. Eu lembro não, enquanto eu oro para que Deus avive o Rio Grande do Sul, até que eu entendi que essa minha oração é bairrista, né? Ele não quer avivar o Rio Grande do Sul, Ele quer avivar a igreja dele. Daí eu comecei a orar pelo Brasil, mas Deus não quer só avivar o Brasil, Deus quer avivar a América do Sul inteira, mas não só a América, as nações como um todo, entendeu? Toda língua, todo povo, toda nação. Essa é a extensão do reino de Deus. E agora eu quero falar com você sobre o tempo dessa extensão, porque é um ciclo. Jesus faltou nesse processo de Jesus falar da morte dessa árvore que cresce e as aves se aninham sobre ela, nos demonstrando o tempo do reino de Deus. Para muitos judeus da sua geração, muitas pessoas achavam que Jesus, ele chegaria naquele momento, ele seria levado ao madeiro, ele seria crucificado e que ele seria um novo líder religioso de Israel. E Jesus aqui está demonstrando para esses homens e mulheres que não, que o reino de Deus, na sua glória, em todo o seu poder, não aconteceria naquela geração. E é interessante que eu e você, quando nós lemos hoje, em 2020, esse texto, nós também não conseguimos determinar que nós já estamos vivendo esse período onde a árvore está tão grande que as aves se aninham sobre ela. Mas isso vai acontecer um dia. Lembrando que Jesus aqui está falando da sua segunda vinda, da sua glória, quando os céus vão se rasgar. É esse o momento do final da parábola. É ali que o reino de Deus vai ser consumado. É ali que o reino de Deus vai terminar e vai culminar. Jesus estava olhando para aqueles homens e dizendo: vocês precisam compreender isso. Vocês precisam compreender que o meu reino não é nesse mundo. Vocês precisam compreender que existem coisas mais importantes nessa história. Vocês precisam entender que o capítulo final, um dia ele vai acontecer. Vivam por isso. A igreja primitiva viveu isso. As pessoas vendiam as suas posses porque elas criam que Jesus iria voltar naquela geração. Por isso que você tem histórias em Atos de pessoas que vendiam tudo e deixavam aos pés dos apóstolos para que pudessem então viver no reino de Deus. Ao longo do tempo e da história, as pessoas foram perdendo essa percepção, até chegar na nossa geração, onde a maioria das pessoas já não crê na volta de Jesus. Podem até confessar, mas vivem como se Jesus não fosse voltar. Vivem a sua vida com imediatismo, com os olhos focados nesse local que nós vivemos. Jesus está dizendo na parábola do grão da mostarda que um dia nós teremos um propósito final. A pergunta que eu faço para você: como está o seu coração com respeito a isso? Como você tem vivido a segunda vinda de Jesus Cristo? Como você tem ponderado a sua fé com relação a isso? Será que você quer realmente que Jesus volte? Muitas pessoas não querem. Falam que querem que Jesus volte, mas que Ele espere elas casarem primeiro. Querem que Jesus volte, mas que elas esperem terminar a faculdade primeiro. Querem que Jesus volte, mas que esperem todos os seus planejamentos pessoais. Jesus não vai voltar nunca desse jeito, não, irmão. Ainda bem que os projetos de Deus não são ligados aos nossos. É nós que nos submetemos a Ele. Jesus Cristo, Ele vai voltar. Hendricks, quando ele fala desse livro, e eu quero partir para o encerramento aqui já, ele fala que Jesus, quando ele estava ensinando aqueles homens a respeito da parábola do grão de mostarda, ele estava dizendo assim: tenham paciência, exerçam a fé de vocês, continuem orando e perseverando na obra, porque o programa de Deus não irá fracassar. E eu quero usar das palavras de Hendricks ao interpretar esse livro, ao interpretar essa passagem, para concluir o meu sermão nessa noite, lembrando você também da mesma coisa. Tenham paciência, meu irmão. Exerçam a fé de vocês. Continuem em oração e perseverem na obra do Senhor. Porque o programa de Deus, a ideia de Deus, o projeto de Deus, não fracassará. Não desanime. Nós somos parte do reino. Nós não somos o final dele. Não sei que geração que Jesus vai voltar, mas ele vai voltar. Então nós precisamos continuar construindo o reino de Deus. E Deus, ele é tão misericordioso
que Ele escolhe a minha vida e a sua vida para continuar a plantação do reino dEle. Da mesma maneira que Ele escolheu 12 homens simples, Ele continua a escolher homens simples dessa geração para continuar a construir a história dEle. Se Deus usou um pescador, Ele pode usar a sua vida. Se Deus usou um agricultor, Ele pode usar a sua vida. Se Deus usou um estudioso da época, como o apóstolo Paulo, Ele pode usar a sua vida. Então continue a construir o reino de Deus nessa história. Baixe a sua cabeça, vamos orar.